E vem conferir uma crítica da terceira temporada de Euphoria. E terminou no último domingo com 8 episódios a terceira temporada de Euphoria. E você pode perceber que eu não falei terceira e última, porque não é confirmado que essa é a última temporada de Euphoria. Mesmo que ainda não tenha uma confirmação da quarta, e considerando que a crítica está muito grande, pode ser que eles não voltem. Mas eles falaram, o Sam Levinson comentou, que para ele teria mais história. Duvido, porque depois do que ele fez nessa terceira temporada, eu duvido muito que ele tenha essa qualidade de entregar uma terceira temporada, uma quarta temporada com uma qualidade tão boa como ele parece que promete aqui. Mas, bom, a terceira temporada de Euphoria eu achei ela muito ruim. E eu vou explicar o porquê isso aconteceu, na minha opinião. Quando o Sam Levinson escreveu a primeira e a segunda temporada de Euphoria, você vê que ele tinha uma ideia bem fechada do que seria a série. Seriam eles até o final do ensino médio. A gente acompanha aquela história. Quando acaba, ele começa a escrever a terceira temporada, com uma proposta de que eles estariam na faculdade ou adultos. Então, a gente não vê eles na faculdade, já vê eles adultos. O que eu acho que o Sam Levinson deveria ter feito, e eu não sou ninguém para dar opinião pro Sam Levinson, mas eu acho que seria mais interessante. Se ele pegasse um personagem principal para os 8 episódios, focasse 100% na história deles, e ao longo da história desse personagem na temporada, ele fosse encontrando com os outros. Então você vê um pouco da Maddie, você vê um pouco da Cass, você vê um pouco da Lex, você vê um pouco da Jules, focado na Rue, que é a protagonista. Se ele fizesse assim, a temporada fluiria muito bem. Afinal, estamos em outra etapa, seria uma coisa muito mais ousada, mas não, porque o que faz sucesso em Euphoria não é só um personagem, são todos aqueles atores que fazem muito sucesso. Hunter Schafer, que está em grandes franquias hoje, a Zendaya, que é a grande atriz da sua geração, Jacob Elord, que está se tornando um dos grandes atores da sua geração, até em popularidade. Você também tem a Sydney Sweeney, que é um estouro de quando ela lança qualquer filme, a bilheteria vira gigantesca. É só você ver a Empregada, que saiu agora no começo nesse ano, no ano passado, na verdade, e fez sucesso durante todo o ano. Então ele quis focar em todos. Mas eles estavam na primeira e na segunda temporada na escola. Eles estavam, quando você vive na sua escola, e você já deve perceber isso, a sua escola é um núcleo muito pequeno. Quando você está nessa escola, parece que sua vida é aquilo. Tanto que, se tira uma nota baixa, parece que seu mundo acabou. Você brigou com um amigo, parece que é uma briga que vai virar uma guerra. Porque a sua escola é o seu núcleo de vida. Já que a sua escola é seu núcleo de vida, tirando a sua casa com seus pais, tios, ou até amigos próximos, pais de amigos próximos, a sua vida é sua escola. Quando você vai para a faculdade, quando você vai para a vida adulta, você vê que a escola era uma coisa muito micro. E sua vida vira algo macro, uma coisa gigantesca. As pessoas que você tinha na escola nem ficam mais tão perto de você. E a Euphoria não percebeu isso. Eles tiram os personagens do subúrbio e colocam em Hollywood, numa cidade grande. A partir daí, você quis dizer, olha, essa história não é mais pequena, agora são coisas grandiosas. Mas a dúvida é, como que você vai fazer com que essas histórias se juntem? Pessoas mais velhas não têm tantas amizades como tinha quando eram mais jovens. Amizades verdadeiras. E pessoas mais velhas, adultos principalmente, que também seria na minha faixa etária, eles acabam não tendo uma vida tão conectada. Como você vai conectar todas essas histórias em Euphoria? Você não vai. E se você tentar conectar, vai virar uma bagunça. E é isso que a terceira temporada de Euphoria. Ela é uma grande bagunça. Tem outros problemas que eu vou falar mais pra frente, mas eu quero falar porque narrativamente essa temporada não funciona e eu acho ela ruim. Porque cada núcleo tá indo pra um caminho. A Maddie tá querendo fazer as pessoas ficarem famosas. A Cass e o Nate vão se casar e ela vai abrir o OnlyFans. A Alex tá na parte de criar um filme, bastidores de um filme. A Jules não está mais nem ali. Ela tá em outra cidade, em Nova York. Então, como essas histórias vão se ligar? E o roteiro, para fazer elas ligarem, ele tem que forçar situação atrás de situação. Por quê? Se as histórias não se ligam, não faz sentido todas elas estarem na mesma temporada. Porque você pensa, por que eu tô vendo essa história que não tem ligação com essa, não tem ligação com aquela? Então você precisa forçar a ligação para ter sentido a gente ver todas as histórias que não se conectam ali. Essa parte forçada força com que os personagens tenham atitudes que são completamente questionáveis, que não faz sentido com a personalidade de muitos deles ali, e pior que tudo isso, você acaba vendo que não funciona, porque as situações forçadas criam furos de roteiros e os personagens são estragados. E Euphoria sempre foi personagem.
A mensagem é muito legal, para a nova geração funciona muito bem, mas o ponto principal de Euforia sempre foi os personagens. Quando os personagens na terceira temporada são destruídos em tela a cada episódio, a série vai sendo destruída junto. E o roteiro não ajuda. Não ajuda porque força de novo, coloca eles em situações difíceis. E mais do que isso, não é nem esse ponto de forçar. Os diálogos são péssimos. Os diálogos são tão ruins, a maioria deles na temporada, que você vai desgostando de alguns personagens. Eu nunca apoiei o que a Rue fez, mas eu sempre empatizei com a personagem. Aqui é difícil empatizar com ela. Quando você pensa na Jules, ela é jogada para escanteio. E todas as atitudes da Jules parecem completamente superficiais. Sabe o que a Jules é nessa temporada? Ela é o que a Barbie Ferrer foi na segunda temporada. Ela era a melhor amiga delas na primeira temporada, namorava o Ethan. E aí na segunda temporada a atriz não quis assinar um contrato que o Sam Levinson pediu e ele destruiu a personagem. A Jules é isso. Se a Jules tivesse mais espaço na temporada, a gente entenderia mais da cabeça dela. Ela aparece tão pouco, as atitudes dela são tão questionáveis em alguns momentos, que ela vira superficial. A Mad, quando ela fica do lado da Cassie e apoia tudo ela pelo que ela fez, torna a Mad superficial. A Cassie sempre foi superficial. O Nate, tentam fazer um arco de redenção para ele. Ele tá muito mais bonzinho, muito mais leve, ele é até muito amoroso com a Cassie em alguns momentos. Não é o mesmo cara da primeira e segunda temporada. Mas ele não tem tempo para mostrar o seu arco de redenção. Então ele fica jogado na temporada. E aí entra esse problema. São tantos núcleos, são tantos personagens, são tantos núcleos diferentes, que nenhum núcleo, sem ser o da Rue, é bem trabalhado. Então, além dos personagens não funcionarem, além dos núcleos serem forçados, eles ainda não funcionam, porque eles não têm tempo de te mostrar isso. Claro, o arco da Cassie é muito superficial de modo geral. A personagem é completamente irritante, mas o arco do Nate Redenção, se ele vai tendo mais tempo nos episódios, a gente vai vendo mais sobre ele, quando chegasse na morte dele, que é no sexto, sétimo episódio, se sentiria muito aquela morte. Só que você, não sei, a morte em si, a cena da morte é muito bem feita, é muito angustiante, a cobra e ele, é terrível a cena, em questão de sentimento mesmo, a cena é muito bem filmada, terrível da sensação que você tem. Mas, ele, depois do episódio do casamento, que é o episódio 3, ele simplesmente aparece perdendo o dedo, aparece apanhando, parece um fetiche do Sam Levinson que era fazer o Jacob Elord apanhar. De novo, não querendo acusar nada, mas de novo, a Barbie Ferrer falou que não queria voltar, apareceu pouco, a personagem da Jules, a Rue Hunter, falou que não queria, ia voltar, mas não ia voltar tão bem, teve umas brigas. Sam Levinson jogou a personagem de lado, o Jacob Elord já falou que não queria mais muito voltar, era a última temporada, falou que não ia voltar, e o Sam Levinson destrói o personagem. Então o Sam Levinson tem essa característica bem na sua série. Ah, não vai voltar? Então tá bom, então seu personagem vai existir, eu vou destruir ele. Isso. É isso que ele faz com os personagens, com os atores que não querem tanto estar na série. Ah, mas a Zendaya falou que não quer voltar. Mas aí é a Zendaya, né? Ele não tem tanta moral assim pra peitar a Zendaya como tem com os outros atores. Então, esse é o grande problema da terceira temporada de Euforia, na minha opinião, em questão de roteiro, de narrativa. As histórias não funcionam, são forçadas, os personagens não funcionam porque eles são desconstruídos e de uma forma bizarra, e ainda por cima, por ter muitas histórias, quase nenhum arco dentro da temporada tem o seu completo desenvolvimento a ponto de a gente entender todos os lados. O arco da Mad, ela também é a mesma coisa. Olha como é que funciona. Tirando o arco da Rue, Jules, aparece tão pouco que você não sente o arco dela. Cassie, tudo bem. Nate, é um personagem que você... Tudo bem não, que o arco dela é horrível, eu vou falar mais pra frente. Nate acaba sendo um personagem que é tão desconstruído, tem tanta pouca cena que você... É a pior redenção que eu já vi numa série. Lexi, não tem espaço de tela, a mesma coisa que a Cassie. Mad, não faz sentido o que ela faz. Então, você tá vendo como os personagens têm tanto pouco tempo de tela que ele tem coisa pra discutir em cada arco. Se tivesse mais 4 temporadas de Euforia, cada temporada fosse esse mesmo espaço de tempo focado em um personagem, seria uma temporada talvez muito boa, porque a gente teria todos os lados para chegar até lá. Não, vamos simplesmente tentar fazer tudo de uma vez. E com Plus, vamos colocar mais uns 20 personagens na série. É Laurie com mais espaço, é o Alamo que é apresentado, os mercenários são britânicos, se eu não me engano, árabes que vêm atrás do Nate.
é tanto personagem novo que você fala, você não tem espaço para os personagens velhos, que são os que todo mundo quer ver. Você colocar mais e mais, questionável, tirando espaço. E tem um argumento que as pessoas podem usar, que parece que é um argumento correto, mas na minha opinião não é. Que é o argumento que as pessoas falam o seguinte, mas você tem que pensar assim, quando eles estavam no ensino médio, eles eram adolescentes, eles são adultos, eles são mais velhos. Então por isso que eles mudaram. Olha, esse argumento faria sentido, só que tem um pequeno problema. Eles são mais velhos e eles ficaram mais burros do que eles eram como adolescentes, porque a atitude dele agora ainda parece adolescente. E eles são adultos. Então faz menos sentido ainda. Para mim, é um problema. Eu queria passar, então, esse é tudo que eu já falei dessa parte dos personagens. O que faz a temporada não ser a pior coisa do mundo para mim? Atuações. As atuações são muito boas. E, de novo, o elenco aqui é muito estrelado. Hunter Schafer é muito boa. A Sydney Sweeney é excelente. A Zendaya é excelente. O Jacob Elord é excelente. Colman Domingo é excelente. E os outros de apoio também funcionam bem. Até a atriz da médica, eu não acho que uma grande atriz funciona bem. Só que, e isso salva a série, mais do que o roteiro. Sabe quando tem aquele roteiro que você vê uma cena horrível com um diálogo, e a atuação do ator é tão boa que você fala, olha, ficou melhor do que o roteiro. É exatamente isso que acontece aqui. Você tem bons momentos de ideias de filmagem, ele brinca muito cada arco sendo alguma coisa, então você, quando vê todo o arco da Mad, você vê algo meio cinema de uma Hollywood dos anos 80, que eu acho interessante em questão de fotografia visual. Eu também gosto muito da ideia do Alamo, que ele já é mais para a parte do Velho Oeste, toda a parte do Alamo, a parte da Laurie, que envolve os seus amigos ali, o seu grupo, tudo aquilo é muito Velho Oeste. Aí quando você vai para o arco da Lexi, também passa uma coisa mais empresarial, de um filme do começo dos anos 2000. Você vê que ele usa estéticas diferentes para cada arco, um estilo diferente de cinema, e não colide de uma forma que fique estranho. Mas isso é uma boa ideia. Pena que só o visual não salva a série. Só o visual eu veria um edit de Euforia na internet, seria ótimo. A trilha sonora que todo mundo criticou porque o Labirinto não voltou, fez falta em alguns momentos. O Labirinto, principalmente na morte da Rue e na morte do Nate e no casamento, fez muita falta, mas a escolha de mudar a trilha sonora não me incomoda, por causa que é o Hans Zimmer, mas não é nem por isso. É porque, já que eles ficaram mais velhos, queriam dar uma outra trilha para mostrar que o clima e o estilo da série mudou. Então faz sentido isso. E, então esse é o ponto de Euforia. Ele tem coisas boas, ele tem bons momentos, mas eu acho que o que fazia a Euforia funcionar, que era a discussão do dia seguinte. Você terminava a Euforia e falava, pô, você viu, tem várias coisas que chocou, mas tem várias sequências aí que dá pra você discutir. Não tem aqui, os personagens são destruídos, e eu deixei um espaço para falar sobre duas coisas que vão caminhando pro mesmo caminho que me incomoda muito. Arco da Cassie. A Cassie nunca foi uma personagem tão gostável. Ela não tem tanto espaço na primeira temporada. Na segunda ela tem muito espaço, e ela é bobinha. Mais velha, ela continua igual. Só que ela ser só bobinha e tentar ser manipuladora e sofrer, não me incomoda. É a personagem. O que me incomoda é o seguinte. As atrizes de Euforia falam desde a primeira temporada que quando elas voltaram para a segunda, elas assinaram um contrato falando que elas não queriam ter tantas cenas sexuais. A partir daí, ele pode sexualizar as personagens visual, mostrando o corpo delas, mas bem menos. Menos a Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney aceitou que diminuísse as cenas, ela não queria fazer tanto, algumas cenas ela recusou. Ela falou que tudo bem. Então, ele força isso tudo que ele quer mostrar de sexual na Sydney Sweeney. E chega a virar uma vergonha alheia. Chega a incomodar. Ela vestida de cachorro, ela vestida de bebê, ela fazendo ASMR, ela fazendo foto do pé. Isso tudo bem você mostrar uma vez. Tudo bem você mostrar na primeira cena que ela faz OnlyFans e ela tem um público excêntrico do OnlyFans. Tudo bem. Só que sempre que ela aparece, da fala, da roupa, de como ela dialoga com os personagens, é muito irritante. É muito constrangedor. E não aquele constrangedor como aquele filme recente da Zendaya, que é o Drama, que é um filme que ele é uma coisa que você vai assistindo e vai te incomodando porque o filme quer que você se sinta dentro da cena de desconforto. Não, é só incomodando porque quer incomodar. Então, essa parte da sexualização dela, tudo bem, é HBO, e HBO sempre teve cena de sexo em todas as suas séries do nada. Mas a forma como é feita, a forma como é trabalhada, é muito mais do que precisa e parece mais um fetiche de quem escreveu a personagem do que realmente a personagem tendo aquelas atitudes. E, entre outra coisa, já que
só a Sydney Sweeney aceitou essa parte de sexualização, ele começou a usar isso em outros núcleos que não ia usar os personagens principais. E a gente entra no núcleo do Alan sobre isso. Toda a parte que envolve as strippers, tudo bem, elas são strippers, elas vão aparecer seminuas, e aqui não é uma crítica de pessoas fazendo sexo na série. Não é uma crítica a isso. A crítica não é a Cassie fazer sexo, fazer o que ela quiser. Não. A crítica é o exagero de uma forma onde ele não modifica a história. Quando você usa as partes sexuais, tudo que você mostra num filme, numa série, tem que ter um motivo. Tem que ter algo pra você pensar, isso aqui é importante por causa daquilo. Se você vai mostrar, por exemplo, toda essa parte sexual da Cassie, é pra mostrar como ela fazia de tudo pra ter atenção, isso já foi trabalhado na segunda temporada. Não precisava trabalhar aqui de novo. E aí no Alamo, você fala, legal, a gente vai ver um pouco mais sobre as strippers, naquela casa meio de prostituição. Legal. Mas, de novo, você apresenta personagens e o que você faz com elas? A personagem da Rosalia, por que eu tive que ver tanto essa personagem? Eu gosto muito da Rosalia, acho uma cantora excelente, adoro as músicas dela. O arco dela poderia ser interessante, mas ela some da série. A Kitty aparece, não faz nada, ela vira super importante. Por que deu tanto foco naquelas meninas? De novo, e essa parte do sexual delas, e todas essas personagens femininas desse ponto são tratadas de uma maneira que também não me agrada. Todas elas parecem tão burrinhas, e por quê? Sabe porque elas são prostitutas? Não faz sentido. É você desrespeitar a mulher que faz isso. Realmente, eu não gostei dessa temporada, eu gostei de coisas, mas realmente é uma temporada que muito difícil. Muito difícil. Tem coisas boas, como eu falei, a trilha sonora me agrada, as atuações me agradam, tem ótimos momentos, a morte do Nate é muito chocante, as atuações em alguns momentos salvam muitas coisas, tem episódios que funcionam melhor do que outros, mas foi uma temporada difícil de terminar. Desde o episódio 3, que aí eu já percebi que a temporada estava caindo, eu percebi que ia ser de lá para pior. Então, cada domingo era um sacrifício ter que gastar 1 hora, nesse caso 1 hora e meia da minha vida vendo Euforia. Concluindo, a terceira temporada de Euforia pra mim é péssima. É uma temporada que não funciona de maneira nenhuma. Pode ter seus momentos de direção, especificamente, isoladamente, pode ter alguns momentos interessantes envolvendo algum diálogo ou outro, mas o que realmente salva a série é as suas ótimas atuações. Porque existem boas ideias, muitas poucas são bem executadas, e a série é uma catástrofe. E por isso que eu ofereço a terceira temporada de Euforia com uma nota 3 de 10. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da terceira temporada de Euforia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.